Chegou o momento daquele assunto que todo mundo, ou quase todo mundo, odeia no Enem e nas provas de vestibular. Unidades de concentração. Ai, que negócio de mal por litro, professora. Preste bem atenção nessa aula, eu vou te mostrar como você resolve questões envolvendo soluções. Lembrando que lá no final da aula eu resolvo alguns exercícios. Na descrição do vídeo tem o link para você ir para o nosso grupo, onde tem lista extra para você treinar. Lembrando, tem que treinar com qualidade, certo? E depois da aula, deixe seu comentário dizendo o que você achou dessa aulinha. Vai lá, lindo, detona! Seguinte, galerinha, só para a gente relembrar, tá? A aula da semana passada nós falamos sobre a solubilidade, beleza? Falamos sobre os tipos de solução. E aí eu vou continuar dentro de soluções para o assunto 3.3, que é o assunto concentração, beleza? Um assunto que muita gente tem dificuldade, mas você não vai ser essa galera. A nossa aula de número 10 aqui da frente 2, beleza? Show. Galera, quando a gente fala em concentração, é importante você lembrar assim, ó, é a razão do soluto na solução. Soluto na solução. Se você entender isso aqui, mais da metade dos seus problemas foram resolvidos. Mais da metade dos seus problemas foram resolvidos se você lembrar que concentração é soluto pela solução. Então eu vou quantificar, eu vou colocar a quantidade de soluto que eu tenho aí dentro de uma solução. E para isso, galerinha, o prof trouxe algumas formas de se calcular a concentração. A primeira é a mais comum. É a comum. É a concentração comum. Essa concentração ela é dada em grama por litro. Em algumas provas, grama vezes litro é -1. Use a dica do prof aqui agora, galerinha. Use a dica agora. Você vai olhar para as unidades. Você vai olhar para as unidades. Nossa, eu estou parecendo o Edward aqui, brilhando. Tá? O que vai acontecer? Grama barra litro. O que é isso? Grama de soluto por litro de solução. Você não precisa decorar a fórmula, tá? Eu vou colocar a fórmula aqui porque eu sei que tem um pessoal que gosta bastante. É massa do soluto dividido pelo volume da solução. Certo? É massa do soluto dividido pelo volume da solução. M é a massa em grama, você sabe pela unidade. V é o volume dado em litro, você sabe pela unidade. Então, assim, vou lhe perguntar qual é a concentração em grama por litro de fulano, você já vai bem louco atrás da massa em grama, do volume da solução em litro e divide um pelo outro. Não tem erro, galera. Não tem erro, tá? E assim, cuidado, né? A galera que decora muita fórmula, vou colocar aqui, ó, bem aqui no cantinho, ó. Atenção, galera. Vou colocar um post-it aqui, ó. Atenção. Quem decora muita fórmula, vê massa pelo volume e já lembra do quê? Da densidade. Cuidado, tá? A concentração comum é diferente da densidade. A densidade, lembra com o prof, é uma propriedade específica. A densidade é conhecida como massa específica. Você vê a unidade geralmente em grama por ml, não grama por litro. A densidade é algo específico. Se for a densidade da solução, é a massa da solução pelo volume da solução. Se for a densidade do solvente, é a massa do solvente dividido pelo volume do solvente. Perceba, são o quê? São grandezas diferentes. Densidade é uma coisa, é uma propriedade,
concentração comum é algo daquela solução que depende da quantidade de soluto que eu tenho dentro dessa solução. Fechado? Boa. Rapidão. O prof nessa aula quer um esquema, tá? Diferente. Opa, deixa eu só colocar um pouquinho para cá que não vai aparecer para vocês. O prof queria nessa aula que você tivesse muita paciência, muita calma e aprendesse a ler. Aprendesse a ler novamente, tá? Então, quando o prof fala assim, eu tenho 12 gramas por litro de concentração. O que isso significa? Aprenda a ler. O que significa 12 gramas por litro? Significa que eu tenho 12 gramas do meu soluto em 1 litro da minha solução. Se eu tiver 2 litros da minha solução, 24 gramas. Eu vou fazendo regra de 3. Regra de 3 salva vidas. Se você aprendeu a ler isso aqui, se você aprender a ler isso aqui, galera, você vai ver que não tem erro. Fechado? Então, tá aí para você a primeira concentração. A concentração comum. Encontramos em alguns rótulos de remédio, em alguns alimentos, em algumas bebidas, água, suco, tá? Que tem lá no mercado na caixinha delas. Maravilha. Galera, agora, segunda concentração. Essa é um clássico. Ela está em toda a prova. É a molaridade, que também aparece para a gente como molar, tá? Ou concentração molar. Mol por litro, que pode aparecer para vocês mol vezes litro é menos 1. Significa a mesma coisa. Molaridade. Desapareceu o O ali. Que bruxaria. Muito bem. Molaridade. Beleza, galera? Prof, mas o que é essa molaridade? Bom, você já deve ter percebido a unidade. É mol dividido por litro. É mol de alguém por litro de alguém. Se é concentração, é soluto pela solução. Então, você vai ter que a concentração molar pode aparecer emão ou cochetes. O prof vai usar muito mais cochetes, tá? É mol do soluto dividido pelo volume da solução. Certo? Anota aí, coisa linda de se ver. Opa, aqui tem que ser vermelho. Maravilha, galera. Pois vamos fazer algumas resoluções aí de exercícios para você aplicar. N é a quantidade de substância em mol. Tem que ser em mol. E V é o volume da solução em litros. Certo? Qual que é a ideia? Mesma coisa. Aprenda a ler, lindos. Aprenda a ler. Se eu falo para você que eu tenho 2 mol por litro de NaOH, o que significa isso? Aprenda a ler aqui com o teacher. Eu tenho 2 mol do NaOH, que é meu soluto, em 1 litro de solução. É isso que significa 2 mol por litro. Sério, prof? Sério, cara. Sério. Beleza? Então, cuida, por favor, por favorzinho. O que é importante aqui, ó? Malandragem agora do prof, tá? Malandragem. A maior parte das questões vai pedir para você transformar comum em molar ou molar em comum. Perceba que a única diferença da molar para comum é que aqui está grama na comum e na molar nós temos o quê? Mol. Então, uma das maiores, as questões que mais aparecem frequentes aí é transformar uma na outra. Então, uma dica assim, ó, para quem gosta de fórmula, né? Dica, tá? Para quem gosta de fórmula. Se ele pedir para você transformar a concentração comum em molar ou a molar em comum, você pode usar a massa molar. Que nem fizemos lá para transformar massa em mol.
massa molar. MM. Tá? Pra galera que gosta de fórmula, é só você, para você encontrar a concentração molar, é só você pegar a concentração comum e dividir pela massa molar. Vai dar certo. Anota essa dica aí, dica do prof, infalível, anota ela aí, para você não esquecer. Show! Você, meu pitiquinho, você vai destruir as questões de concentração, porque você interpreta elas. Muito bem, lindos. C. Terceiro tipo de concentração. A molaridade a gente usa mais em rótulos de substâncias no laboratório. Ela é a que mais aparece nas provas, porque as provas utilizam conceitos de laboratório para montar suas questões. Então, cuidado com isso, tá? Na letra C, a terceira unidade de concentração, a gente tem as porcentagens, que algumas provas antigamente chamavam de título percentual, tá? Porcentagens. Porcentagens. Muito bem. Existem aí 3 formas percentuais de concentração. 3 formas percentuais de concentração. A primeira, vou chamar de C1. Em massa. Não gostei, vou fazer quadrado. Em massa. Que aparece para você assim, ó, porcentagem M/M. Lindos. O que você vê M/M? Barra, tu já vê uma divisão. M é massa, o outro M também é massa. Então eu vou ter o quê? Massa dividido por massa. M/M. Prof, pede desculpa pelo estouro do branco aí, galera. Alguma coisa não está certa. Tá? Não tem problema. Espero não atrapalhar. É a massa do soluto dividido pela massa da solução. Lembra que a solução é soluto mais solvente, né? Vezes 100. Essa é a fórmula. Vezes 100 por quê, prof? Vezes 100 porque é porcentagem. Essa é a fórmula, mas o prof vai mostrar depois para vocês que tem uma forma rápida de resolver, que não precisa decorar a fórmula, tá? Muito usado, galera, para porcentagem de produtos de limpeza, o próprio álcool em gel 70% é em massa, tá? Depois, outra que a gente usa bastante é a C2 em volume, que está no rótulo das bebidas alcoólicas. Em volume, que aparece porcentagem V/V. V/V. Muito bem. Essa porcentagem V/V em volume, a gente tem o que, galera? Você já está ficando malandro. Como é que você calcularia? V/V. Pode falar sozinho, ninguém está vendo. É o volume do soluto dividido pelo volume da solução, vezes o quê? Vezes 100, porque é porcentagem. Eu não acredito, prof, eu não preciso nunca mais decorar a fórmula. Exatamente. E a terceira possibilidade de porcentagem é em massa volume. Aparece muito, galera, essa daqui em massa volume no vinagre. Tá? Aparece muito no vinagre. MV. E aí você tem que estar bem atento nessa última. E aí eu vou dar uma dica para você como resolver os exercícios, tá? Nessa última, fique sempre atento nas unidades. Você vai ver que o prof é chato com unidade. O prof é muito chato com unidade. É massa do soluto dividido pelo volume da solução vezes 100. Só que obrigatoriamente a massa aqui tem que estar em grama e o volume em mililitros. Então uma dica é, em qualquer um desses 3 de porcentagem, tá? A dica que o prof pode te dar é o seguinte: use, quando você tiver a massa, use a massa em grama.
E quando você tiver volume, use o volume em mililitros, em ml. Você vai ver que você resolve os exercícios de uma forma mais simples. O prof vai fazer um exemplo aí na próxima tela. Tudo bem, galera? Então, guarda aí. Boa. Dá para fazer o exemplo aqui embaixo, ó. Vamos fazer um exemplo aqui que daí fica bonitinho, ó. Vai ficar coisa linda, vai ficar bem completo. Eu quero saber, vamos supor que eu tenho aí um álcool 70%, tá? 70% ml de etanol. E eu comprei um frasquinho que tem 500 gramas. No frasco de 500 gramas, qual é a massa só do etanol? Então vamos lá. Primeira coisa, lembra que o prof está tentando ressignificar aqui com vocês como que lê isso aqui. O que ele quer dizer com 70% massa? Tenta ler com o prof aqui, ó. Significa que eu tenho 70 para cada 100. Massa, grama a grama. Soluto na solução. Aprenda a ler desse jeito, você nunca mais vai sofrer. Chega de sofrer, tá? Então, massa do soluto pela massa da solução. Quem que é o soluto? O soluto é o etanol. E a solução? O álcool em gel. Álcool em gel. Só que eu comprei 500 gramas de álcool em gel. Então, quanto que eu vou ter aqui? X. Eu vou ter 350 gramas de etanol. Se ele perguntasse qual é o volume de etanol que você usaria, aí você teria que fazer pela densidade e encontrar o volume. Mas primeiro a massa, depois o volume. Beleza, lindos? Você é um pituquinho do Resolvendo a Química. Você olha as unidades, você interpreta, você relê, você aprendeu a ler novamente o que significa cada unidade. Maravilha. Vamos embora. Aí para você estar muito rápido. O bom do gravado é que você pode pausar, né? D, eu vou só comentar porque eu já falei com vocês numa outra aula. É a fração molar. A gente já usou a fração molar xão, né? A gente já usou a fração molar. A fração molar, ela não tem unidade, ela é adimensional. A fração molar, lembra, o xão é mol. Geralmente a gente usa para quando a gente não sabe quem é o soluto e o solvente. Então é mol pelo mol total. Mol pelo mol total. Então lembra disso, por favor. A gente usou aonde isso aqui principalmente? Lá na aula de misturas gasosas. Misturas gasosas. Foi a aula que a gente usou preferencialmente aí a fração molar. Lembra que o prof comentou lá, a somatória das frações molares tem que dar o quê? 1. Anota isso. Tá? E lembra que a gente fez um exercício de gases que ele falava da tal da porcentagem molar, né? O que era a porcentagem molar, galerinha? É o X, que é a fração molar, vezes 100. Show? Cuida com isso, por favor. Isso aqui a gente já comentou lá na aula de gases, o prof já falou com vocês, então eu nem vou me aprofundar muito aqui nesse ponto. Agora, tem uma que é importante a gente destacar. Na verdade, são duas. A E é a tal da ppm, ppb, partes por milhão e partes por bilhão.
partes por milhão é a mais comum. Milhão. ppm. Anota aí, povo. Partes por milhão. Lindinhos e lindinhas, a ideia é basicamente a mesma que a porcentagem. A porcentagem é porcento. Prof, pois é. Você viu que malandragem? Por milhão, milhão é 10 a sexta. Lembra disso. Milhão é 10 a sexta. Guarde no seu coração. Quando que a gente usa ppm? Quando que a gente usa parte por milhão? Tá? Nós vamos usar parte por milhão, principalmente quando a solução é muito grande. Então, o poluente no ar de uma cidade. Gente, o volume do ar de uma cidade é gigantesco. Então, a gente usa ppm. Um poluente num rio. Imagina o volume de um rio. Então, a gente vai usar principalmente o quê? ppm, tá? Quando que a gente usa ppm? Um ppm é uma parte de soluto por milhão de partes de solução. A parte que o prof diz aqui, galera, quando o prof fala parte aqui pode ser grama, pode ser litro, pode ser ml, pode ser miligrama, tá? Quando a gente fala parte aqui, você pode ter grama, litro, mililitro, miligrama, desde que seja o mesmo em cima e embaixo. Então, grama em cima, grama embaixo. Quilograma em cima, quilograma embaixo. Beleza? Vamos aprender a ler. Então, se eu falo para você assim, ó, exemplo, eu tenho um combustível que é o diesel S5. Significa que eu tenho 5 partes por milhão de enxofre. O que significa? Em massa, vou colocar. Em massa. Em massa. Vamos lá. Aprenda a ler com o prof. O que é 5 ppm? 5 por milhão. Em massa, grama para milhão de grama. Quero usar quilograma. Tá bom, 5 quilograma para milhão de quilograma. De quem? Do soluto na solução. Quem é o soluto? O soluto aqui é o enxofre. E quem é a solução? É o diesel. Pegou a brincadeira? Então, o que significa 5 partes por milhão de enxofre em massa? 5 gramas de enxofre em 1 milhão de gramas de solução. Show? Tá. Presta atenção agora que eu tenho uma malandragem pra você, velho. Aqui, ó, isso aqui eu só falo pra vocês, mano. Atenção. Guarde no seu coraçãozinho esse post-it. Se a solução for água, água do mar, água do rio, se a solução for água, o solvente de forma geral, né? Se o solvente que vai formar essa solução for água, ou a densidade da solução, ele falar no enunciado que a densidade da solução é 1 grama por ml, tá? Guarde isso. 1 ppm equivale a 1 miligrama por litro. Se você pegar uma garrafinha de água e olhar o rótulo da água, vai estar lá as concentrações dos íons dessa tua água em miligrama por litro. Antigamente vinha em ppm, mas a galera não entendia o que o ppm queria dizer. E aí mudamos para o quê? Para essa unidade. Show? Boa. Só mais duas, lindos, para a gente terminar a aula e fazer exercício, tá? Só mais duas que o prof precisa te mostrar aí. A próxima a gente vai ver no futuro. Então, qual que é a letra? D, E, F. A gente vai ver já no futuro próximo
A molalidade. A molalidade. A molalidade é uma unidade, é a única que é diferentex. Ela é mol por quilograma. Mol por quilograma ou vezes quilograma menos 1. Por que ela é a única diferentex? Ela é a única que não usa a solução. É o soluto no solvente. Tá? Entre soluto e solvente. É a única. Então você deve ter percebido que é mol do soluto por quilograma do solvente, certo? Ela é dada pela letra W. Nós vamos usar já na parte de propriedades coligativas. É mol do soluto dividido pela massa do solvente. É a única que é soluto pelo solvente, lindos. É a única. Não confunda. Concentração é soluto pela solução. Mas a nossa molalidade é mol por quilograma de solvente. Beleza? É a única. Ai, prof, quanta coisa para eu lembrar, né? Bastante, lindos. Bastante. E, óbvio, para irmos além, tem o pessoal que vai fazer provas muito chatinhas aí, que eu sei que fazem o Resolvendo a Química, porque querem saber o que aparece nas provas que os profs não comentam no YouTube, que os profs não comentam nos Instagrams, que os profs não comentam em nenhum lugar. Para ir além, tu só tem aqui no Resolvendo a Química, que é a nossa normalidade. Tá? Normalidade. Normalidade, galera, é muito raro de aparecer. Tá? Antigamente vinha nos rótulos de alguns... a unidade é N, de normal, tá? Em alguns rótulos de produtos químicos, tá? A normalidade o prof vai te ensinar uma malandragem, para você nunca mais esquecer. A normalidade é a concentração molar vezes um quociente. O que é esse quociente? Olha a importância da nossa aula da frente 1 sobre inox, tá? E sobre as ligações químicas. Esse Q, se for um ácido, tá? Ele é igual ao número de H+, que o ácido tem. Olha que dica legal. Se for uma base, é igual ao número de OH. Se for base. Se for qualquer outro composto, geralmente um composto iônico, vai ser igual a carga, tá? Positiva. Vamos colocar igual ao número de cátions, de cargas positivas. Carga positiva de qualquer outro composto iônico. Prof, mas e se não for iônico? Se não formar íons, galera, daí a normalidade é igual à molalidade, tá? O prof trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Então, por exemplo, eu tenho 0,1 normal de H2SO4. Eu quero saber quanto que é isso em mol por litro, porque é a unidade que a gente mais usa. É mol por litro. Então, vamos lá. 0,1 é a normalidade. A concentração a gente quer. E o Q é o número de hidrogênios. Quantos hidrogênios eu tenho? 2. Então, a nossa concentração molar vai ficar 0,05 mol por litro. Aqui no Resolvendo a Química, a gente tem um bom número de alunos que vão fazer provas de UEM, que é estadual de Maringá,
que vão fazer provas de São Paulo, que ainda podem cobrar isso aqui, tá? Vamos lá, rapidão. Vamos colocar um outro exemplo, último exemplo aqui, ó. 0,3 normal de hidróxido de alumínio, tá? Então vamos lá, como é que seria a concentração em mol por litro desse cara? Mol por litro desse cara. Vai ser 0,3 é a concentração vezes o número de OHs, 3. Quanto que vai dar? 0,1. 0,1 mol por litro. Se você quisesse ter feito pela carga, daria certo também. Qual que é o NOx do alumínio? Mais 3. Então, você colocaria o quê? 3 aqui, daria certo também. Fechado? Bora lá resolver alguns exercícios, quebrar um pouquinho a cabeça? Bora, lindos! Valeu! Bora lá então, galera, para nossa aula de resolução de exercícios aqui desta nossa aula 10, tá? Seguinte, muita atenção, porque é o mais importante. Você que vai fazer prova do Enem, da UniOeste, Federal do Paraná, UEM, tá? Muito cuidado com as transformações de unidades, de soluções, de concentração. É de extrema importância. Então, bora lá, vamos fazer as questões. Mas é o seguinte, antes de resolver as questões, a interpretação é importante. Então, lembre sempre que a gente começa vendo o que ele quer e o que ele deu para a gente na hora de fazer a resolução, beleza? Então, vamos lá. Ele fala assim, ó, soro fisiológico contém 0,900 gramas de NaCl, de massa molar 58,5 gramas por mol, em 100 ml de solução. A concentração do soro expressa em mol por litro é... Então, ele quer a solução em mol por litro. E o que ele deu para a gente? Vamos lá. Ele deu uma massa de 0,900 gramas. Ele me deu a massa molar, que é 58,5, não vamos precisar ir na tabela periódica. E ele me deu também o volume, que é de 100 ml. Beleza? Show? Agora, galera, quando a gente está falando aqui de concentração em mol por litro, eu preciso encontrar algo em mol e dividir por algo em litro. Então, você vai sair bem louco procurando alguma coisa em mol e alguma coisa em litro. E aí, a primeira coisa que você já percebe está aqui, ó. Esse 100 ml, ml é a unidade de volume, certo? Eu posso transformar dividindo por 1000 em litro. Vai ficar 0,1 litro. 0,1 litro. Então, eu já tenho volume, está faltando mol. Como é que você vai encontrar mol, sendo que você tem a massa? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer para resolver essa questão é transformar grama para mol. E como é que eu transformo grama em mol, mol em grama, lindinhos e lindinhas? Para transformar mol em grama, grama em mol, eu preciso da massa molar. Beleza? Então, eu vou trabalhar com a massa molar. Legal. A massa molar, ele deu para a gente 58,5. 58,5 gramas a cada 1 mol. É isso que a massa molar significa. Eu quero a quantidade em mol quando eu tiver 0,9 gramas. Faço a regra de 3, tchan, tchan, e vou encontrar o x igual a 0,0154 mol. Beleza? Essa é a quantidade em mol. Muita gente marcou a letra B achando que era a resposta certa, mas ainda não é, porque ele quer mol por litro e a gente só tem mol, por isso use as unidades. Segundo passo, pegar a quantidade em mol e dividir pela quantidade em litros. Eu vou ter então 0,0154 mol dividido por 0,1 litro. Fazendo a matemática, nós teremos 0,154 mol por litro. Beleza? Então, resposta para a gente, letra D, de destruirmos. Tranquilo? O que você achou? De boa? Legal. Vamos fazer mais uma? Vamos lá então, galera. Ó, questão de número 2. De novo, aqui no cantinho esquerdo, o que ele quer? O que ele deu? Beleza? Vamos lá então. Leia comigo. Quantos é a pergunta já? Então, ele quer o volume em centímetros cúbicos. Volume em centímetros cúbicos de ácido sulfúrico concentrado
cuja densidade é igual a... Então, ele deu a densidade 1,84 gramas por centímetro cúbico, contendo 98% em massa de ácido, são necessários para preparar 1 litro, volume 1 litro, de solução de concentração. Ele deu a concentração 1,5 mol por litro. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, eu preciso saber o volume, centímetro cúbico. O único lugar que você tem volume está aqui, ó, na densidade. Então você precisa encontrar a massa dessa solução para jogar na fórmula da densidade e encontrar o volume. Tá comigo? Então vamos lá. Primeiro, o que eu tenho de dado importante é concentração em mol por litro e volume. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é usar essa quantidade e encontrar a quantidade em mol. Eu tenho 1,5 mol por litro. O que significa? Que eu terei 1,5 mol a cada 1 litro. Mas como eu estou usando 1 litro, beleza, eu tenho quantos mols? 1,5 mol de H2SO4. É isso que você precisa para preparar essa solução. Você precisa dessa quantidade em mol de ácido. Só que a gente precisa da massa para comparar. Então, o segundo passo agora é transformar essa quantidade em mol em massa. Como é que eu faço para transformar massa em mol, mol em massa? Massa molar. Perfeito. Então, vou precisar da massa molar. O exercício deu para a gente. Está aqui, ó, 98 gramas a cada 1 mol. Qual vai ser a minha massa Y quando eu tiver 1,5 mol? Faz a regra de 3. Perceba uma coisa, você que tem segunda fase de escrever, eu fiz 2 regras de 3 dentro do exercício, você percebeu? E nessas 2 regras de 3, uma eu usei X e a outra eu usei Y. Você que tem prova específica, numa mesma questão, use incógnitas diferentes, beleza? Legal. Então, quer dizer que o meu Y aqui vale, eu já fiz a continha pra gente, 147 gramas. Tudo bem? Legal. Só que atenção, galera, isso aqui é a massa de H2SO4. Só que na solução que ele apresentou pra gente, no concentrado, 98% é a massa do H2SO4. Então, assim, ó, terceiro passo, eu tenho 98% massa do solução, certo? O que significa isso? Que eu tenho 98 gramas do ácido sulfúrico a cada 100 gramas da solução. E eu estou procurando a massa da solução. Por que eu estou procurando a massa da solução? Porque se eu tenho a densidade da solução, eu tenho o volume da solução ao encontrar a massa. Então, eu vou ter Z, é a minha massa da solução, quando eu tiver 147 gramas. Faz a regrinha de 3, eu encontrei o Z vai dar 150 gramas de solução. Então, para que eu consiga 150 gramas de solução, qual que é o volume? Quarto e último passo, transformar massa em volume ou volume em massa. O que você usa para transformar massa em volume, volume em massa? A densidade, beleza? Então, toma cuidado. Vou pela densidade. Legal, galera. O que diz a nossa densidade? A nossa densidade está aqui. Ela diz 1,84 gramas a cada 1 centímetro cúbico. Então, vou chamar de Azinho. Azinho eu vou ter, ou então vou chamar de V, de volume que a gente quer. V. Quando a gente tiver 150 gramas. Faz a regrinha de 3, o teu volume vai dar aqui aproximadamente 81,7 centímetros cúbicos. Tá lá a resposta, novamente, letra D. Beleza, galera linda? Toma bastante cuidado com essa questão, ela é muito importante. Toma cuidado na hora de converter, encontrar volume de um ácido que ele tem uma certa porcentagem. É muito importante, então já vou fazer até pedir um favor para você. Marca aqui com um marca-texto que brilha no escuro A2, que é uma chance muito grande de você ver uma questão dessa
na prova da UniOeste, beleza? Show! Vamos para 3, simbora. Deixa eu só separar aqui que ficou pegando um pedacinho da de baixo. Aí, vamos para 3. Primeiro, o que ele quer e o que ele deu. Boa, ele fala assim, ó. O ácido sulfúrico comercial apresenta 95% de pureza em massa. O que significa isso? Que ele tem 95% massa-massa. E densidade 1,86 gramas por ml. Qual a molaridade em mol por litro aproximada? Então, peraí. Ele me deu 95% massa-massa. E ele quer saber molaridade, mol por litro. Galera, pega, faz coração, hashtag, estrelinha, asterisco. Se tiver marca-texto que brilha no escuro, passa o marca-texto que brilha no escuro nessa questão. Porque é uma aposta minha agora para a prova específica da Federal do Paraná. Beleza? Então vamos lá, olha só. Leia a questão. Fala o seguinte. Como é que eu vou transformar? Primeira coisa que você vai fazer para transformar é interpretar esse 95% massa-massa. O que significa esse 95% massa-massa? Significa que eu tenho 95 gramas de soluto por 100 gramas de solução. Só que ele quer mol por litro, ou seja, ele quer mol de soluto por litro de solução. Então, você tem 95 gramas de soluto. Você tem que transformar essa massa em grama para mol. Vai usar a massa molar. Massa molar do ácido sulfúrico. Quem é o ácido sulfúrico? H2SO4. Nós já fizemos na questão anterior, a massa dele é 98. Ah, prof, mas se ele não tivesse dado no exercício anterior, você faria 2 vezes 1 mais 32 mais 4 vezes o 16. Beleza? Deixa eu apagar aqui. 98 gramas por mol é a massa do ácido sulfúrico. Beleza. Então, quer dizer que eu tenho a cada 1 mol, 98 gramas. Quando eu tiver 95 gramas, quantos mol? Regrinha de 3. Salva vidas. Deixa eu trazer um pouquinho para o lado aqui. Aí. Então, eu vou ter um x igual a... Ótimo. 0,97 mol. Legal, galera. Achei a quantidade em mol. Só que eu preciso do volume da solução e não da massa da solução. Como é que eu vou transformar? Olha para o exercício de cima. Eu tenho massa e preciso do volume. Como é que eu vou transformar de massa para o volume? O que eu usei no exercício anterior para transformar massa para volume? A densidade. Ele deu a densidade para a gente. 1,86 gramas a cada 1 ml. Então, qual que é o volume que eu vou ter quando eu tiver 100 gramas? Faz a regrinha de 3, o teu volume vai dar aqui 81, não, minto, 81 era a de cima, 53,8 ml, beleza? 53,8 ml. Esse é o volume que a gente tem de solução em ml. O meu exercício que é mol por litro. Então, o terceiro e último passo é dividir mol por litro. Então, vai ficar lá, substituir para mim. Quantidade em mol, 0,97 mol. Volume em litro, galera. Preciso em litro. Aqui, ó, 53,8 está em ml. Lembra que o ml, o eminho aqui, ó, eu posso trocar por 10 a menos 3. Então, vezes 10 a menos 3 litros. Fiz a matemática para a gente. Nós vamos encontrar a concentração de H2SO4 em mol por litro igual a 18,04 mol por litro. Beleza? Tudo bem? Então, tá aí a nossa questãozinha para transformar de porcentagem para mol por litro. Muito comum. Veja de novo depois o passo a passo dessa resolução. Tranquilo, galera? Vamos embora? Vamos fazer a 4? Simbora então, olha, vamos lá. Deixa eu só separar ela bonitinha aqui,
para não virar bagunça. Aí. Ups. Trazer daqui para cá. Aí. Vamos embora. 4. O que ele quer? O que ele deu? Vamos lá. Tem-se uma solução preparada pela dissolução de 16,7 gramas de naftaleno em 200 ml de benzeno. Galera, uma dica legal aqui, ó. Dissolução de fulano em beltrano. O fulano que eu dissolvo, no caso o naftaleno, é o meu soluto. E eu vou dissolver em alguma coisa. Esse alguma coisa que eu uso para dissolver é o meu solvente. Olha que dica legal, esse jogo de palavras é muito importante para a gente aí. Beleza, vamos lá. Ele quer saber o seguinte, letra A fração molar do benzeno e do naftaleno. O que você tem que lembrar aqui na letra A, galera? Se ele quer a fração molar, ele quer a razão entre as quantidades de mol. E ele me deu massa e volume do benzeno. E eu preciso transformar tudo isso em mol para achar a fração molar. Então me ajuda lá, ó. Vamos lá. Resolver a letra A. Primeiro, eu preciso para o naftaleno transformar grama em mol, certo? Beleza. Mas quem que é o naftaleno? O naftaleno a gente vai ver lá na orgânica, vai ser esse cara aqui, ó. Tum, 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 tum. Beleza? Tum, tum. Eu já fiz a continha, a fórmula dele é C10H8. Eu já fiz a continha para a gente ganhar tempo. C10H8, a massa vai dar 128 gramas por mol. Beleza? Eu já fiz essa continha. E o benzeno, que a gente vai usar daqui a pouco, o benzeno, veremos lá na orgânica, talvez você já lembre dele, tum, tum, tum. Tá aqui o benzeno, é C6H6 e a massa dele é 78 gramas por mol. Beleza? Tá. Então vamos lá, vamos ter que transformar de grama para mol o naftaleno. Também ajuda na continha. O naftaleno tem 128 gramas quando tiver 1 mol. Quantos mol eu terei quando eu tiver 16,7 gramas? Faz a regrinha de 3. Eu já fiz aqui para a gente ganhar tempo. Eu vou achar 0,13 mol. Beleza? Show. E para o benzeno, eu preciso transformar em mol também. Eu sei, Rodrigo, mas ele me deu volume. Ele me deu volume. Como é que eu vou transformar de volume para mol? Então, primeira coisa que você precisa fazer, lindos, é ver se esse cara é gasoso ou é líquido. É líquido. Como ele é líquido, galera, você não pode usar o 22,4, não pode usar CNTP. Como ele é líquido, primeiro você vai transformar esse volume para massa, usando a densidade, e depois você vai transformar para mol. Estamos entendidos? Então aqui, ó, vou separar aqui bonitinho. Opa, vou separar aqui bonitinho para gente. Legal. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, eu tenho 200 ml, mas a densidade é a massa pelo volume. A densidade é 0,87 gramas por ml. Qual vai ser a massa quando eu tiver um volume de 200 ml? Já fiz essa continha, a massa vai dar 174 gramas. Beleza? Essa é a massa que eu tenho de benzeno, mas eu preciso de mol. Então, agora eu vou ter que transformar de grama para mol. Vou mudar de cor, vou botar roxo. Roxo do Resolvendo a Química. Olha só, 1 mol de benzeno, eu tenho 78 gramas. Quantos mol eu terei, Y, quando eu tiver 174? Faz a regrinha de 3. O Y aqui vai dar quanto? Já fiz essa conta para a gente ganhar tempo. 2,23 mol. Beleza? Boa. Agora vamos lá. O que ele quer? A fração molar do benzeno e do naftaleno. Então vamos lá. A fração molar do benzeno é mol do benzeno dividido por mol o quê? Total. Então me ajuda. A fração molar do benzeno vai ficar 2,23 mol dividido pelo total, 0,13 mais 2,23.
mol em cima, mol embaixo, eu corto. Lembra que a fração molar, lembre que a fração molar ela é adimensional. Eu vou fazer a continha, a fração molar do benzeno vai ficar 0,945. Show? Agora, eu quero saber a fração molar do naftaleno. Só são os dois na mistura. Lembra que a soma das frações molares tem que fechar 1. Então, a do naftaleno é 1 menos a fração molar do benzeno. Então, a fração molar do naftaleno vai ser 1 menos 0,945. A fração molar do naftaleno vai ser igual a 0,055. 0,055. Beleza? Então, não esqueça, a soma das frações molares tem que dar 1. Show. E letra B? A porcentagem molar do benzeno e do naftaleno. Ele quer a porcentagem molar. Galera, quando ele quer a porcentagem, ele quer uma quantidade de 1 em função do todo. Ou seja, a quantidade de 1 em função do todo já é a fração molar, só que na forma de porcentagem. Então, para você transformar de fração molar para porcentagem molar, olha que interessante isso aqui, ó, de fração molar para porcentagem molar, é só você multiplicar por 100. Então, qual que é a porcentagem do benzeno? Benzeno é 94,5%. Pega a fração molar e multiplica por 100. E a porcentagem do naftaleno é 5,5%. É só pegar a quantidade, a fração molar e multiplicar por 100. Beleza? Então tá aí a resposta da letra A, da letra B. Maravilha! Vamos voltar e vamos resolver a última questão, questão de número 5. Deixa eu... Aqui, vamos dar o zoom. Tá lá. Se estiver indo muito rápido, você sabe que aqui você pode pausar e ir para a próxima. Legal, lindos. Vamos lá. Questão 5, uma questão da UEM, diz assim, ó, assinale o que for correto. Ingerindo-se 500 ml de uma solução de NaF a 4 vezes 10 a menos 5 mol por litro é a unidade de concentração. Ingere-se 0,38 mg de fluoreto. Quem que é o fluoreto? É o F-. Ele quer saber quanto de fluoreto eu vou ingerir. Primeiro, vamos lá, 0,1. O 4 vezes 10 a menos 5 mol por litro é do NaF. O que significa isso? Vamos lá. Significa que eu tenho 4 vezes 10 a menos 5 mol do NaF a cada 1 litro. Eu usei 1 litro? Não, eu usei 500 ml. Então, meio litro X. Faz a regrinha. O X vai dar 2 vezes 10 a menos 5 mol de quem? Do NaF. Só que perceba uma coisa aqui, galera. Se você olhar para a fórmula, eu tenho um Na e um F. O que significa isso? Isso significa que a cada 1 mol do NaF, eu vou ter 1 mol de fluoreto, que é o F-. Então, se eu tiver 2 vezes 10 a menos 5 mol do meu composto inteiro, quanto que eu vou ter só do fluoreto? 2 vezes 10 a menos 5 mol. Certo? Eu vou ter essa quantidade do F-. Só que quanto é a massa? Só que ele quer a massa. Então, a massa do fluoreto você tem que ir lá na tabela periódica. 1 mol do fluoreto, galera, do F-, vale 19 gramas. Prof, mas ele ganhou um elétron, não vai mudar a massa? Não, galera linda, porque o elétron, a massa dele é desprezível. Então, qual que vai ser a minha massa? Z, deixa eu fazer em laranja, Z, quando eu tiver 2 vezes 10 a menos 5 mol. Faz a regra de 3. Você vai encontrar o Z igual a 38 vezes 10 a menos 5,
que é 0,38 vezes 10 a menos 3 gramas. 10 a menos 3 é miligramas. 0,38 miligramas de F-. Então, essa 0,1 é o quê? Verdadeira. Circula lá. Beleza? 2. Simbora. Vamos lá, estamos terminando. Diz o seguinte, 0,2. O teor ideal de fluoreto na água situa-se entre 0,7 e 1 partes por milhão. Então, vamos lá, ó. Eu tenho 0,38 miligramas do fluoreto para cada 0,5 litros. Lembra comigo, se a gente está falando de água, quando eu falo ppm, eu posso trocar por miligrama por litro. Então, quando eu tiver 1 litro, quantos miligramas eu terei? Eu terei aqui 0,74 miligramas por litro, que equivale a 0,74 ppm. Então, lembra, se o solvente é água, ppm vale miligrama por litro. Beleza? Então, verdadeira, 0,2. Vou até colocar aqui aquele nosso marca-texto que brilha no escuro, tá? Se ele está falando essa questão, quem for fazer, por exemplo, quem for lá para Santa Catarina fazer a CAF gosta muito desse tipo de questão. Legal, deixa eu baixar um pouquinho aqui, diminuir um pouquinho. Lá, 0,4, vamos embora. A ingestão de 2 copos de 200 ml cada copo. Então, 2 copos, 200 ml cada copo, quanto que ele está ingerindo? 400 ml. Contendo 1 miligrama por litro de NaF, fornece 0,4 miligramas de fluoreto ao organismo. Vamos ver, eu tenho 1 miligrama, deixa eu apagar aqui, 1 miligrama por litro, 1 miligrama por litro, isso significa que eu tenho 1 miligrama a cada 1 litro, mas 1 miligrama de quem? Do NaF a cada 1 litro. Só que eu estou usando 2 copos de 200 ml, estou usando 400 ml. Então, 0,4 litros, que são meus 400 ml, X. Nosso X vai dar 0,4 miligramas do NaF. Muita gente marca essa como verdadeira, mas cuidado, ele está falando 0,4 miligramas de fluoreto, não de fluoreto de sódio. Então, esse 0,4 é do fluoreto de sódio, não só do fluoreto. Então, por isso que essa 0,8 é o quê? Falsa, beleza? Toma bastante cuidado com isso, por favor, galera. A 0,8 não, perdão, a 0,4 é falsa. O 0,4 miligramas é do fluoreto de sódio, não só do fluoreto. Ah, prof, mas e se eu quisesse do fluoreto? Aí você teria que fazer o cálculo da proporção igual a gente fez lá na 0,1, beleza? Show. 0,8, lindinhos, vamos lá. Vou botar aqui do lado a 0,8. 0,8. Considerando que um dentifrício contém 1,5% do fluoreto e que numa escovação a criança utilize 50 mg do dentifrício, se ela ingerir a terça parte do produto, estará ingerindo 0,25 mg de fluoreto pela escovação. Então vamos lá, primeiro, 1,5%, só que perceba, em massa de fluoreto, do F-. O que significa isso? Traduza para mim. O que significa 1,5%? Que eu tenho 1,5 a cada 100. Em massa, grama, do soluto pela solução. A solução é o tal do dentifrício. Só que se ele usou 50 miligramas desse dentifrício, 50 miligramas, eu vou ter X aqui. Faz a regrinha de 3, você vai encontrar 0,75 miligramas do F-. Prof, eu posso fazer essa regra de 3? Pode. Grama está para grama, miligrama está para miligrama. Como a criança vai ingerir 1/3 deste valor, a terça parte deste valor, 1/3. Opa, só que aqui eu escondi uma coisa. 0,75 miligramas. Como ele vai ingerir a terça parte, então ele vai ingerir 1/3 desses 0,75 miligramas. Então vai ingerir 0,25
miligramas do F-. Então, essa alternativa é o quê? Verdadeira. Show? E a última, a 16, lindinhos e lindinhas. Uma porção de 100 ml de uma solução de fluoreto de sódio 0,05% usado para bochecho diário contém 50 mg de fluoreto. Então, como ele não falou do que é essa porcentagem, a gente vai considerar que é o quê? 0,05% massa-volume. Ele não disse do que era, se era porcentagem em massa, o que era. Então, massa-volume. O que significa? 0,05 gramas do fluoreto de sódio, do NaF, a cada 100 ml. Beleza? Boa. O que eu tenho, então? Ele não vai ingerir 100 ml? Se ele ingerir 100 ml, ele está ingerindo, regrinha de 3, 0,05 gramas do NaF. Só que ele está comparando em miligramas. Isso equivale a 50 miligramas do NaF. Beleza, prof. Verdadeira, então. Falsa, galera, porque é 50 miligramas de fluoreto. E aqui a gente sabe que é 50 miligramas do fluoreto de sódio. Então, falsa. Show? Aula cumprida, mais importante pra gente. Até a próxima aula, galera. Valeu, tchau, tchau. E aí, lindinho, gostou dessa nossa aula? Espero que você tenha curtido. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem alguns links muito importantes para sua preparação aí para as provas do vestibular e do Enem. A gente se encontra na próxima aula. Valeu, tchau, tchau.